Salve, galera! Hoje eu vou fazer as piores coisas que o Patrick já fez. Então, se você gostar do vídeo, deixa seu like, que o canal outro pro vídeo. De volta ao passado. Nesse episódio, Bob, Patrick, Homem-Sereia e Mexilhãozinho acabam indo pro passado. E aí, então, o Patrick acaba comendo todo o molho tátaro. E esse molho tátaro era importante para derrotar o Homem-Raio. Só que, quando o Bob e Patrick voltam pro presente, eles veem que a cidade foi governada pelo Homem-Raio. E aí, então, para ter a sua cidade de volta, Bob, Patrick, Homem-Sereia e Mexilhãozinho acabam voltando antes do Patrick comer o molho tátaro. Mas o que o Patrick fez nesse episódio? Ele simplesmente comeu o molho tátaro do Homem-Sereia no Mexilhãozinho, que é algo que impediria o Homem-Raio de destruir a cidade. Dia suave na fenda do biquíni. Nesse episódio, o Lula e o Bob acabam indo para um recital de clarineta, onde o Lula vai conhecer o seu ídolo. Só que, porém, o Patrick acaba comendo os crachás deles. E é isso que o Patrick fez. Ele comeu os crachás dele, impedindo do Lula conhecer o seu ídolo. Reinado de idiotas. Nesse episódio, o Patrick acaba descobrindo que ele faz parte de uma família de reis. E então, o Patrick acaba se tornando um rei tirano. E aí então, ele faz várias coisas terríveis, como ele não paga no Siri Cascudo e ainda por cima rouba os gibis de uma criança. É sério, o Patrick é um completo babaca nesse episódio. Preso nos rolos espremedores. Nesse episódio, o Bob acaba ficando preso no rolo de roupas que ele tem. E aí então, o Patrick aparece no banheiro do Bob e acaba colando cola para que o Bob fique mais vezes mais preso. E aí então, o Bob acaba tendo seu dia arruinado por culpa do Patrick. E qual é o problema desse episódio? O Patrick é um babaca e ainda por cima, ele acaba fazendo com que o Bob faça coisas que ele não quer. E ele foi o responsável do Bob ter a sua vida arruinada. Relatório oral. Nesse episódio, o Bob acaba ficando com medo de se apresentar na escola. Então ele pede ajuda pro Patrick, que acaba traumatizando ele mais ainda. E aí, então o Bob acaba pedindo ajuda pra Sandy. E aí, então o Patrick acaba destruindo o equipamento que iria ajudar o Bob. E o que o Patrick fez de ruim nesse episódio? Ele destruiu o equipamento do Bob e ainda por cima deixou ele mais traumatizado de se apresentar na escola. Seu meu. Nesse episódio, o Bob e o Patrick acabam ganhando brinquedos do seu siriguejo e decidem dividir. Mas só que o Patrick é o egoísta nesse episódio e não quer dividir o brinquedo com o Bob. E aí então, ele e o Bob acabam brigando por esse brinquedo. E no final, quando eles vão tirar a satisfação com o seu siriguejo, o Patrick acaba engolindo o brinquedo só de birra. E aí então, o seu siriguejo acaba dando novos brinquedos pro Bob e Patrick. Só que o seu siriguejo queria dinheiro em troca dos brinquedos. E aí então, o Patrick literalmente rouba a carteira do Bob. E no final, o Bob fala por que ele fez isso. E aí o Patrick fala: Bob Esponja, você não aprendeu nada a respeito de dividir? É sério, cara, o Patrick foi um completo babaca nesse episódio. Limonada de tinta. Com certeza, o episódio mais odiado de Bob Esponja. Mas enfim, do que se trata esse episódio? Nesse episódio, o Patrick tá vendendo limonada, mas ele é um fracasso. Só que, quando o Lula Molusco acaba espirrando tinta na jarra do Patrick, ele acaba torturando o Lula Molusco o episódio inteiro só pra vender essa tinta. É sério, cara, o Patrick é um cara super psicopata ao fazer isso. E no final do episódio, ele e o Bob acabam vendendo biscoitos e oferecem um ao Lula, só que o Lula não sabia do que era feito. E aí então o Patrick revela que é feito com ovos de aranha. Ou seja, o Lula Molusco sofreu por nada. Estrela do Karatê. Nesse episódio, o Patrick acaba aprendendo um novo golpe de Karatê. E com esse golpe, ele acaba ferrando a vida das pessoas. Tem até um momento que ele ameaça acertar um bebê, é sério. E depois que ele acaba machucando o Bob com esse golpe de Karatê, ele percebe que ele estava indo longe demais e acaba arrancando a própria mão. E depois que ele arranca a própria mão, acaba reproduzindo um novo Patrick, que começa tudo de novo. Eu não acho esse episódio em si tão ruim. O problema é o Patrick, que é um babaca nesse episódio. Pet, babá de mascotes. Nesse episódio, o Bob acaba indo pro aniversário da vovó dele e acaba deixando o Patrick pra tomar conta do Gary. E o Patrick acaba passando o resto do episódio torturando o Gary. Tipo, ele come toda a ração do Gary, ele acaba jogando toda a ração que resta na água, ele acaba ameaçando o Gary com um lança-chamas e acaba jogando sal pra deixar ele desidratado. E ainda por cima destrói a casa toda do Bob Esponja. Sem dúvida, a pior coisa que o Patrick já fez.